O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Uma equipe do Grupo de Buracos Negros da Universidade de São Paulo usou dados do satélite Fermi da NASA para produzir o mapa de céu inteiro em raios gama mais nítido até hoje. E quem vai contar essa história é um dos participantes, Douglas Ferreira Carlos. Confira aí. Olá, eu me chamo Douglas Ferreira Carlos e eu sou aluno de pós-graduação em Astronomia no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Eu trabalho no Grupo de Buracos Negros do Instituto de Astronomia sob a orientação do professor Rodrigo Nemen. E lá a gente estuda esses objetos estranhos e bizarros e extremos que são os buracos negros. Eu venho falar um pouco então sobre essa imagem que a gente está divulgando, que foi desenvolvida por mim e mais dois alunos do professor Nemen, o Lucas Ciconato e Ranieri de Menezes. E essa imagem ela foi desenvolvida pela gente usando os dados do telescópio espacial Fermi, lançado pela NASA em 2008. O Fermi é interessante porque ele escaneia o céu em raios gama e ele está lá no espaço girando e escaneando o céu inteiro. Ele escaneia o céu inteiro a cada 3 horas continuamente. Ele faz isso desde 2008. Então, o que a gente fez para montar essa imagem foi pegar todos esses dados e condensar tudo em uma imagem só. O Fermi e outros telescópios que juntam quantidades enormes de dados meio que fazem com que os astrônomos modernos, nessa época do Big Data, os astrônomos de hoje em dia meio que têm que mergulhar nesse oceano de dados, e o nosso trabalho é aplicar certos métodos estatísticos sofisticados para tentar extrair algum significado dessa quantidade absurda de dados que a gente está sendo exposto hoje em dia. Mas sobre a motivação da imagem, a motivação para fazer ela é que, se você pesquisar lá na internet sobre imagens do telescópio espacial Fermi, e se você ver um mapa do céu inteiro, você provavelmente vai encontrar um mapa apenas de intensidade. Então é um mapa que vai te dizer, eu estou olhando para cá, então a única informação que ele vai te passar é quanta radiação de raios gama você está vendo naquela direção. O que a gente fez na nossa imagem foi dividir os raios gama em 3 sabores diferentes. A gente separou eles por energia, basicamente, e atribuiu cores diferentes para poder traduzir esses raios gama para algo que a gente pudesse ver, porque raios gama, a gente não enxerga raios gama. Então, a divisão foi feita da seguinte maneira. Os pixels vermelhos que você for ver na imagem, eles são atribuídos à radiação de energias relativamente baixas. Então, raios gama com energias entre 100 e 1 gigaelectron, entre 100 megaelectronvolt e 1 gigaelectronvolt. Os pixels verdinhos que vocês vão ver, eles são atribuídos à radiação intermediária, que vai ser energias altas ainda, mas intermediária, entre 1 gigaelectronvolt e 10 gigaelectronvolt. E os pixelzinhos azuis que vocês vão ver, eles são atribuídos à radiação de energias entre 10 gigaelectronvolts e 1 teraelectronvolt. Então são energias muito, muito maiores. Fazendo isso, a gente resulta em uma imagem final que vai ter informação não só sobre a intensidade da radiação em determinados pontos, mas também a energia dela. E através dessa energia a gente pode diferenciar os processos físicos diferentes que podem dar resultado a esse tipo de radiação. Então a gente pode utilizar, por exemplo, para dizer isso aqui é um buraco negro, ou de repente uma estrela de nêutrons, isso aqui é na nossa galáxia, está em outra galáxia, esse tipo de coisa. Então, alguns pontos interessantes que eu queria compartilhar sobre a imagem. Primeiro de tudo, a gente vê imediatamente o disco da galáxia, no horizontal assim, é uma faixa branca no céu. A imagem ela é uma imagem do céu inteiro, mas ela é centrada no centro galáctico. Então, bem no centro da imagem, a gente pensa que a gente está direcionado para o centro da galáxia mesmo. O disco da Via Láctea é extremamente brilhante, indicando que tem fontes de radiação de diversos tipos, de todas as cores praticamente. Mas além disso, a gente vê também uma fumacinha meio avermelhada ao longo da galáxia, Essa fumacinha assim, ela
ela é consequência da interação de raios cósmicos com o gás que fica lá no meio interestelar. A gente costuma pensar em espaço como sendo um lugar vazio, né? É o vácuo, só que ele não é literalmente vazio o tempo inteiro. Então tem sempre um pouquinho de gás, um pouquinho de matéria, de poeira que está lá. Sempre tem um pouquinho ínfimo, mas isso sempre tem. E então raios cósmicos, que são partículas muito, muito rápidas que estão viajando direto por aí, esses raios cósmicos, quando eles interagem com esse gás, ou com esse gás no meio interestelar, ele emite essa radiação gama de baixas energias que a gente vê. Então é por isso que você vê essa fumacinha vermelha espalhada por todo o céu. Agora, mais interessante ainda, você vê também duas estruturas em formato de bolhas meio azuis, né? Acima e abaixo do disco da galáxia, bem centradas no centro galáctico, inclusive. E essas bolhas elas ganham o nome de bolhas de Fermi, porque elas foram descobertas por pelo telescópio Fermi. Essas bolhas são interessantes, eu acho elas particularmente interessantes, porque elas são o foco do meu trabalho, do meu projeto, e que consiste em buscar por emissão parecida com dessas bolhas em outras galáxias, em galáxias parecidas com a Via Láctea. Atualmente a gente pensa que essas bolhas elas sejam consequência de alguma atividade passada do buraco negro supermassivo que ocupa o centro da nossa galáxia. Lá no meio tem um buraco negro supermassivo com massa por volta de 4 milhões de massas solares, então é um negócio absurdo. E outras galáxias também tem. A gente acredita que hoje em dia a gente acredita que praticamente todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo lá no centro. Então a ideia geral é de que essas bolhas tenham se formado a partir de algum evento, alguma atividade passada do nosso buraco negro que a gente não entende ainda muito bem. O que a gente sabe é que buracos negros eles podem ser objetos extremamente brilhantes. Paradoxalmente, eles são objetos extremamente brilhantes. Não que eles brilhem em si, porque nada consegue escapar de um buraco negro, né? Nem mesmo a luz, mas quando a matéria cai lá dentro do buraco negro, ou quando ela está caindo, ela cai a velocidades tremendas e ela forma aquele disco de acreção. E esse disco é muito, muito quente e ele brilha muito, muito intenso. E é esse disco em si que brilha. E esse brilho é tão intenso que a gente enxerga em outras galáxias. Esse brilho é tão intenso que às vezes esse brilho ofusca o brilho da galáxia inteira. E às vezes de aglomerados de galáxias inteiras. Então é um negócio muito, muito brilhante. A gente sabe que buracos negros supermassivos eles têm essa influência, por causa desse disco de acreção e de outros tipos de fenômenos que acontecem lá perto, eles têm uma influência muito grande no resto da galáxia, do ambiente da galáxia, inclusive de outras galáxias, mas ainda é uma influência não muito bem compreendida, que a gente está... que é uma área bastante nova, assim, estudar astronomia desses objetos, de buracos negros, por exemplo. Ainda é um negócio bastante novo e a gente não está muito claro como se dá essa interação, como exatamente ele tem essa influência sobre o resto da galáxia. Então é algo que a gente está investigando. Então, de novo, meu projeto em si vai ser buscar por emissão parecida com essas bolhas em outras galáxias parecidas com a Via Láctea. E a gente sabe, por exemplo, que o Sagitários, a estrela, o nosso buraco negro supermassivo, ele não está devorando matéria no momento. Porque a gente consegue apontar o telescópio lá e a gente não vê esse brilho tão intenso. Mas é possível que nem sempre isso foi verdade, né? É possível que ele tenha devorado alguma coisa no passado e que essas bolhas que a gente enxerga é a consequência justamente desse negócio, justamente desse evento. Então, ao buscar por assinaturas dessas bolhas em outras galáxias, talvez ajude a gente a entender quão frequente é esse tipo de fenômeno, como a gente pode esperar quão regular a gente pode esperar que esses buracos negros supermassivos se alimentem, quão regularmente eles se alimentem. Será que é um evento raro? E será que é um evento raro e a gente está olhando um período comum do nosso buraco negro supermassivo? Ou será que é um evento recorrente assim e logo mais a gente pode esperar que o Sagitário da estrela comece a brilhar também? A gente não sabe, a gente não tem resposta para isso no momento.
mas é por isso que a gente faz ciência. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido dar algum contexto sobre essa imagem que a gente desenvolveu e sobre o nosso trabalho, e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Cássio, muito bacana esse resultado. E é aquela história, né? A gente pega uma imagem, é um produto aí de Big Data, a gente estava falando, aí vira e mexe, a gente toca nesse assunto. Produzir o que é basicamente o céu inteiro, né? Exato. E aí eu imagino que cada pesquisador, o Douglas falou um pouco do trabalho dele, cada um vai pegar o seu recorte, e o Douglas claramente está mais focado na questão do buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea. E com um ângulo que eu acho muito interessante, que é de estudar a influência do buraco negro na evolução da própria galáxia. Algo que você vai precisar realmente de imagens de campo amplo para detectar, como por exemplo essas bolhas de Fermi aí, grandes fenômenos. O que você achou desse resultado? E assim, é realmente o ponto de partida de onde vão garimpar muitos outros resultados? Olha, esse resultado, esse mapa, né, não só o mapa em si, mas tudo que está aí por trás dele, é uma coisa assim muito bacana em vários sentidos. Você está falando do Big Data, né? Além do Big Data, é um Big Public Data, né? Tudo isso está público. Eles não mandaram, o telescópio Fermi não funciona como os telescópios na superfície da Terra, ou o próprio Hubble também funciona assim, né? Você manda o projeto, observa. Eles estão lá observando, ele está lá observando diversas faixas do espectro aí de raios gamas, e aquilo observou, fica lá no banco de dados, tem essa informação, como ele falou, né? Você vai lá, pega, você tem um mapa com a informação e tal. Então foi fantástico de eles pegarem todos esses dados que são públicos, poderia ter sido feito por você, por mim, e por quem tivesse aí o conhecimento de fazer a fatia dessa amostragem aí das energias, e construir uma imagem que a gente chama de imagem de falsa cor, RGB, que é justamente atribuir para cada ali faixa de energia, frequência, um canal RGB, né, vermelho, verde e azul. Isso é comum na astronomia, porque permite, como ele explicou muito bem, você dá com aquela imagem você detectar ali algumas coisas, algumas informações de fácil acesso. Por exemplo, a famosa bolha de Fermi, né? Está na azulada, então é um processo de alta energia, porque ele aparece azul na codificação que eles usaram azul para mais altas energias, e aí você começa inclusive a filtrar o processo que teria gerado aquilo, ou identificar a fonte, porque você sabe mais ou menos, né, qual categoria de fonte faz ou emitiria qual daquelas faixas predominantemente. Aí sai uma imagem mais azulada, outros mais avermelhados, como é o caso ali do plano da galáxia, que é a interação com o gás, com a poeira, dos raios cósmicos. Então, dentro dessa super emissão de energia super energética, nós estamos falando do canal mais baixo de intensidade. E aí, como você falou bem, né, investigar a influência, né, do buraco negro na evolução do resto da galáxia. Quando a gente vê outras galáxias, vê de fora, a gente pode ter o luxo de selecionar uma que você vê assim, né, de frente, que a gente fala face on, né, de cara, chapada, e aí você pode ver até as ondas de formação de estrelas, se acontece isso, ou melhor, você consegue ver a propagação dessa interação quando o buraco negro está ativo. Nós estamos vendo tudo isso de perfil, né? Então a gente não tem essa facilidade, e a gente tem que encontrar mecanismos ou ferramentas que consigam nos identificar se tem ou não esse papel de influência e qual esse grau de influência. Então vamos aí pegar esse mapa, fizemos essa codificação, né? O pessoal lá fez essa codificação, está disponível inclusive para quem quiser explorar de outras maneiras. E tá aí, quem sabe, uma ferramenta bastante útil para você fazer com essa filtragem pelos canais, olhando a cor, já começar a perceber como é que as coisas estão avançando. E aí, mais Big Data, você pega todos os outros bancos de dados,
Você tem esse mesmo mapa reproduzido em praticamente todas as frequências do espectro. Então você sai do raios gama, você tem raio-x, você tem ultravioleta, tem um quadro famoso, né, que é vendido lá pelo pessoal acho que da IUPAC, que é o que faz, que centraliza os negócios, os dados do infravermelho, que for pegando esses dados, colocando esse mesmo perfil da galáxia em vários comprimentos de onda. Tem aí mais uma adição, e aí você pode ver como é que funciona, correlaciona essas coisas umas com as outras, e você vê se tem um caminho aí possível de averiguar essa interação, e o grau de interação, e qual foi o efeito dessa interação na nossa própria galáxia.